embarcados, pós-doutorado em tecnologias assistivas, espírita há 10 anos. Como voluntário, atua no Centro Espírita Nosso Lar como instrutor do Oeste. Voluntaria no café da manhã aos moradores de rua e no Centro Espírita Alta de Souza. Coordenador da campanha de cestas básicas do Centro Espírita Alta de Souza. Entrega 120 cestas por mês. E participa do grupo mediúnico da Sociedade Espírita Amor e Esperança. Convidamos finalmente o Sr. Leoni Mermelo para realizar a palestra Ciência e Espiritismo. Só uma testada no som aqui. Léo, desliga o vermelho. Desliga o vermelho. Pronto? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciência e sobre espiritismo. O Paracleto. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. João, capítulo 16, versículos de 12 a 14. Aliança da ciência com a religião. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos seus ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem de Kardec, que vem complementar a passagem anterior de Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ciência, sobre espiritismo, sobre religião, é isso que nós vamos falar hoje. Um dos primeiros estudos que envolve religião, ciência, espiritualidade do mundo moderno foi feito pelo físico Rudolf Beard, que em 1988 chocou o mundo com os resultados de um estudo que ele conduziu 5 anos antes, sobre os efeitos da oração em pacientes cardíacos. Olha o que esse médico concluiu, médico, pesquisador e físico. Beard estudou 393 pacientes internados em uma unidade de tratamento cardíaco em um hospital de São Francisco, nos Estados Unidos. E concluiu que 85% do grupo que recebeu orações, de todos esse grupo ele dividiu em dois. Um grupo recebia oração à distância, sem o paciente saber. O paciente não sabia. Ele reuniu um grupo de religiosos de diversas religiões, dava o nome do paciente, onde ele estava internado, e pedia oração, e as pessoas ficavam em oração por aquela pessoa sem conhecê-la. E o outro grupo, metade, não recebia nenhum tipo de oração. Era um internamento tradicional que os médicos fazem. A conclusão dele foi surpreendente no mundo científico. Ele concluiu que 85% daquele grupo que recebiam orações anônimas se recuperaram prontamente, ao passo que o outro grupo, separado equanimemente, nas mesmas condições, mas que não receberam orações anônimas, somente 73% se recuperaram prontamente.
Ah, mas de 83 para 73 vai dar 12%, mas 12% para a ciência é um número significativo, é um número substancial. Se fosse 0,5%, não teria muita importância, porque está na região de erro, mas 12% não tem como desprezar. Tem um efeito aí, e ele comprovou. Outro neurocirurgião muito famoso da atualidade, que aliás foi objeto da palestra de hoje cedo, se não me engano, é o Dr. Fernando Campos Gomes Pinto, que é um neurocirurgião, faltou um N aqui, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E ele fala a respeito dos benefícios e do efeito da oração e da caridade no nosso mundo e no nosso corpo somático. A fé, a ciência e a ciência estão conversando, segundo ele. Trabalhos neurocientíficos mostrando como se comporta o cérebro durante a oração. Já mostraram que algumas áreas, como o lobo frontal, que está relacionado com a concentração e a atenção, e a parte emocional do cérebro, que é o sistema límbico, ficam mais funcionantes durante a oração. O que ele concluiu, esse doutor, esse médico neurocirurgião e cientista internacional? Concluiu que oração mais fé, mais a prática da caridade, ela causa o bem-estar, a harmonia, a saúde, a satisfação e o prazer em nossas vidas. Concluiu cientificamente. Isso é um feito que nunca tinha sido feito ou produzido ou certificado cientificamente antes. Caminhando nesse sentido, a Universidade Federal Fluminense, através desse médico, professor e coordenador de um dos cursos, José Genilson Ribeiro, implantou um curso na universidade que trata a respeito da espiritualidade. Então a espiritualidade já faz parte do currículo desta universidade e com certeza isso daí já se estenderá para todas as outras, tomando aquelas pesquisas científicas e as outras que vêm a comprovar, a corroborar a eficiência da prece, da oração e a eficiência das metodologias espiritualistas no tratamento, no equilíbrio do nosso corpo físico, psicológico e emocional. Hoje em dia o SUS, através do Ministério da Saúde, já adota um método que é a imposição das mãos, é o nosso passe, como Jesus fazia. Já está lá no SUS. Se alguém chegar com algum desequilíbrio emocional, psicológico, espiritual, o atendente já tem como diagnosticar e encaminhá-lo para a imposição de passes. E aí vai ter uma equipe de passistas que vão dar o passe nessa pessoa. Já imaginaram isso? Para a gente tentar entender isso daí, por que a religião e a ciência estão começando a dar as mãos, como predisse Kardec há mais de 150 anos atrás, e como Jesus também já falava há 2000 anos atrás? Nós vamos tentar entender quem somos nós, para a gente tentar entender como que isso atingiu a ciência e como que a ciência e a religião estão caminhando, começando a caminhar de mãos dadas. Quem eu sou? O que eu sou? Do que sou feito? O que é a matéria? Quando eu olho no espelho ali, eu posso me perguntar, quem é esse que eu estou vendo? O Sebastião, por exemplo, quando ele olha no espelho, vê uma pessoa maravilhosa, linda, ele vê um halo de luz, porque ele já é espiritualizado. Eu não, eu vejo uma coisa preta, borrada. Mas vamos tentar entender o que é a matéria.
Porque eu olho no espelho e eu vejo uma matéria. Eu olho para mim, eu enxergo matéria. O que é a matéria? Em física, a matéria é qualquer lugar que possui massa e ocupa lugar no espaço, certo? Está lá na física. E aí a gente aprendeu e sabe que matéria é feita de moléculas e essas moléculas são feitas de átomos. Até aí não tem segredo nenhum. Os átomos, por sua vez, giram em torno deles como se fosse uma órbita de um planeta em torno de um Sol, os elétrons, e lá no núcleo nós temos praticamente os prótons e os nêutrons. Mas do que são feitos essas partículas? Isso que nós vamos tentar entender. Se a gente for pegar, por exemplo, a nossa matéria, como nós vimos anteriormente, formado por moléculas e por átomos, aí a gente fosse olhar um átomo e ampliasse esse átomo, ampliando um átomo de hidrogênio que tem um núcleo e um elétron em torno de si, o número atômico igual a 1. Se eu ampliar o átomo de hidrogênio, até que ele fique do tamanho de um estádio de futebol, por exemplo, Maracanã, eu vou ver que lá no seu núcleo, esse núcleo, que é formado por um próton, é do tamanho de uma bola de futebol, se eu conseguisse fazer essa ampliação. E o elétron entre o núcleo e o elétron é um imenso espaço vazio, que é chamado de vácuo quântico. E se a gente pegasse esse vácuo quântico e retirasse, bom, então eu estou dizendo, eu sou matéria, sou composto de átomos. Tudo bem, mas o que é o átomo? O átomo é o núcleo, formado por prótons e nêutrons, e o elétron dando volta. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, vamos juntar isso daí, já que no meio tem um vácuo, vamos pegar lá o núcleo e o elétron e juntar. Não dá para fazer isso. Seria uma bomba. Mas não dá. Mas vamos supor que dá, a nossa imaginação dá. Que tamanho que eu me reduziria? Que essa é a matéria. Próton, nêutron e elétron. Que tamanho que eu ficaria? Eu ficaria menor do que um vírus. Muito menor. Essa é a matéria que eu conheço. Mas o que é a matéria então? Matéria é formada por moléculas, as moléculas são formadas por átomos, os átomos são formados por elétrons, prótons e nêutrons, como nós acabamos de ver. Mas e essas subpartículas? Por exemplo, os prótons, os elétrons e os nêutrons são formados de quê? Isso é que os físicos quânticos tentam descobrir. E eles começam a dar nome dessas subpartículas. Quarks, pósitons, leptons, mesons, barons, fótons, bósons. Mas e esses bósons, esses quarks, são formados de quê? E aí não para a interrogação. E as subpartículas são formadas de quê? Quem consegue hoje já desvendar esse mistério é a física quântica. Então não tem como a gente falar de ciência, espiritismo, sem a gente tentar entender do que nós somos feitos, quem somos nós. E uma ciência que explica isso é a física quântica, que ela explica a nossa essência, do que nós somos formados, a nossa matéria. Estamos falando de matéria. Muito bem, física quântica é a teoria que descreve o comportamento da matéria na escala muito pequena, subatômica. Ou seja, é a física dos componentes da matéria, átomos, moléculas e núcleos, que por sua vez são compostas por partículas elementares. Para tentar entender isso daí, o homem construiu um grande, imenso acelerador de partículas, o maior do mundo, LHC, que é o Large Hadron Collider, que é um acelerador e colisor de partículas hadrons, que nada mais é do que o núcleo de um átomo. Tira o elétron lá do hidrogênio, fica só o núcleo. Coloca um de cada lado para dar volta, num grande círculo de 27 quilômetros de diâmetro, que fica lá na cidade de Genebra, na Suíça,
um para cada lado, um próton para um lado, um para o outro, atingindo a velocidade aproximadamente da velocidade da luz. Quando eles atingem a velocidade aproximada, quase da luz, 99,999% da velocidade da luz, eles alinham os dois e um choca com o outro. E aí eles conseguem uma energia de colisão tão grande, muito próxima à do Big Bang, que aconteceu há 14 bilhões de anos atrás. Olha o tamanho desse cara aqui, ó. Olha o tamanho desse cara aqui, ó. Tá vendo esse capacetinho amarelo aqui? Vocês conseguem ver? É um trabalhador ali, ó, tá? Esse capacetinho amarelo aqui, ó, quase não dá, ele está sentadinho numa mesinha aqui, ó. Conseguiram enxergar? Tá? O tamanho dele. Isso tem 27 quilômetros de diâmetro. Tá? Aqui eles estão unindo ele, e aqui é o resultado de alguns experimentos quando você choca essas partículas a uma velocidade espantosa de quase 300 mil quilômetros por segundo, em sentido contrário. Aí descobriu-se uma das últimas partículas que estava sendo, que já existia na teoria, mas que não havia sido comprovada cientificamente sua existência. E alguns anos atrás foi descoberta o bóson de Higgs, que fechou a teoria da formação das partículas subatômicas. Nós vamos falar mais a respeito disso daqui a pouco. Mas para não ficar muito chato e vocês dormirem, como alguns já começam a fechar os olhinhos, vamos lá. Vamos tentar entender do que é feito o nosso universo. Bom, tem uma parte do universo, 4%, que é formado pelos átomos e moléculas que nós acabamos de escrever, que é a nossa matéria, que a gente conhece, 4%. 26% é formado de uma matéria que é chamada matéria escura, que o cientista não tem nem ideia o que é, mas eles chamam de matéria. E outro 70% não é mais matéria, é uma energia escura também, porque eles não têm nem ideia o que é. Os cientistas não sabem o que é, mas sabem que existe. Porque se elas não existissem, o universo não estaria expandindo da maneira que se expande hoje, comprovado cientificamente. E é comprovado que a matéria em si não é absolutamente nada comparado com a matéria invisível, com a energia invisível que não pode ser medida nem detectada. Fluido cósmico universal. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhes inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Está lá em Allan Kardec, a Gênese, capítulo 6, item 10. Escrevendo da esfera extrafísica, na tentativa de analisar mais acuradamente o fenômeno da transmissão mediúnica, definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo fluido cósmico ou hálito divino, a força para nós inabordável que sustenta toda a criação. Isso daqui está em Mecanismo da Mediunidade, capítulo 7, Fótons e Fluidos, escrito por André Luiz, se não me engano, André Luiz e Valdo Vieira. Muito bem. Sabemos agora que o universo vazio não está vazio, comprovado cientificamente. Existem flutuações quânticas em toda parte, em cada pequena partícula quântica existe energia suficiente para a criação de todo o universo. Quem disse isso foi Edgar Mitchell, que foi um astronauta, engenheiro e piloto norte-americano, o 6º homem a pisar na Lua, lá em 1971, na missão Apollo 14. Mas, afinal de contas, do que é constituído a nossa matéria? Os físicos fizeram um grande experimento, um famoso experimento, tão famoso que eu tenho certeza que ninguém aqui nunca ouviu falar, experimento da fenda dupla. Mas se vocês fizerem física teórica, vocês irão falar e comentar dele. Se fizer física quântica também, tá, pessoal?
Estou precisando de um aluno de mestrado na área dessa área de física quântica. Se alguém tiver interesse, só me falar comigo. Esse experimento é o seguinte, eles colocaram uma fenda assim, ó. Vocês já viram naquele leito de água, quando você joga uma pedrinha que ela forma aquela onda? Vocês viram? E essa onda, se eu jogar uma pedrinha, eu jogo aqui, ó, ela bate aqui, ó, nesse buraquinho, ele começa a formar uma nova onda. Ó, vocês estão vendo aqui? É desse jeito que se comporta. Isso daí o que é? É a transmissão da energia, a hora que eu joguei a bolinha, em um meio plástico. Ela se transmite dessa forma, em formato de ondas. Perfeito. Aí os cientistas fizeram o seguinte, em vez de ele pegar um lago ou um rio, eles fizeram aqui uma fenda simples e jogaram partículas, no caso elétrons. E lá no fundo eles colocaram aqui uma tela de fósforo, que daí ela incendeia, como se fosse uma televisão de tubo de raios católicos antiga, ele fica claro. Legal. Aí com uma fenda produziu esse efeito aqui. Quando eles colocaram duas fendas, e aí eles ligaram a máquina e deixaram que isso ficou várias horas. Aí o cientista ligou e foi embora, deixou aquele experimento rodando. Passado no outro dia cedo, ele foi lá ver o seu anteparo, como que ele tinha feito. Ele notou esse monte de risquinhos aqui, ele não entendeu, falou, mas por quê? Se eu estou arremessando partículas, por que ela tem esse monte de risquinho? E aí eles compreenderam que, na realidade, eles estavam emitindo partículas, mas estavam recebendo uma energia em forma de ondas. Essa partícula tinha se transformado em ondas e atingido o anteparo. Eles não entenderam nada, mas eu estou emitindo elétrons, que são partículas físicas que compõem o nosso corpo material. Aí eles foram lá olhar de perto. Quando eles foram olhar e fizeram o experimento, e olhando e medindo, aí aquelas duas fendas lançaram exatamente partículas em duas posições no anteparo, ou seja, ela se comportou como uma partícula. Aí fala, já sei, algo engraçadinho desregulou o nosso aparelho, e aí nós fizemos o experimento errado. Colocaram à noite de novo, deixaram a noite inteira, no outro dia foram lá, era onda. Falei, mas não é possível, eu ajustei. E aí ele ficou de olho lá e fez o experimento, virou partícula. Qual a conclusão que ele chegou? A conclusão foi surpreendente. A partícula subatômica que compõe a matéria tangível só existe se alguém estiver observando. Caso contrário, ela vira energia. Se não tem um observador olhando, ela se comporta como energia. Se alguém está olhando, preocupada com ela, pensando nela, ela se comporta como uma partícula, como matéria. Comprovação científica repetiu-se inúmeras vezes, porque eles ficaram malucos. Você não pode, está errado. Um cientista foi repetindo, outro repetindo, e todos chegaram à mesma conclusão. Matéria e energia, a natureza ondulatória do universo. Capítulo 2, Conquistas na Microfísica. Capítulo 3, Fótons e Fluidos. Do mesmo livro, Mecanismo da Mediunidade. A energia condensar-se surge como massa para transformar-se depois em energia. André Luiz, através de Chico Xavier, estava certo lá em 1940 e pouco lá, né? De 57? 57 é aqui, né? Foi ontem. Segundo a física quântica, uma partícula atômica pode ter um comportamento quando são observados, e quando estão a sós tem um outro comportamento, tá? Isso é uma brincadeirinha, né? Aí a gente volta ao mecanismo da mediunidade, tá, pessoal? A gente volta de novo a nos perguntar: quem é que somos nós? Nós somos feitos de moléculas, de átomos e subpartículas, e essas partículas, elas são matérias se tem alguém olhando e observando, senão elas viram energia. O homem é o viajante do cosmos respirando num vastíssimo império de ondas,
que se comportam como massa ou vice-versa. Olha ele de novo aí, 1959. E os físicos descobriram agora, viu? E que somente assinala as ondas que lhe afinam como modo de ser. Meu modo de ser, o meu modo de pensar. A matéria, quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças temporárias em associação. A teoria quântica é chamada de a física das probabilidades e das possibilidades. E é uma maneira de escrever o mundo que tem dado resultados espetaculares. A física quântica afirma que nós criamos nossa realidade. Ou seja, eu só existo porque eu estou pensando, eu estou criando, eu estou sendo observado e interagindo. Porque senão eu deixo de existir como ser material. Está comprovado isso daí. Para sermos mais criativos, devemos estar atentos ao que nos oferece a vida para o nosso crescimento. E podemos, dessa forma, colaborar com ele. Mas e o universo? O universo existe. O universo material é 4%, né? Mas existe. Então deve ter alguém olhando, observando e tomando conta. E cuidando para que isso se mantenha como uma forma material. É chamado de observador supremo, para que a energia se condense e se aglutine formando a matéria sólida. Quem conhecemos, precisamos estar observando tudo, interagindo com tudo, pensando, sentindo, exprimindo os nossos desejos pelos nossos pensamentos. Porque o universo material, mundo, estrelas, galáxias existe para que é necessário um observador supremo, que imprima a sua força de vontade e o seu desejo, que mantenha sua mente focada em tudo. Caso contrário, tudo dissolveria. Olha que coisa, comprovado cientificamente. Tem que ter alguém olhando e velando por todos nós. Observador supremo. Quem será esse? E no momento em que a consciência decide criá-la, ela simplesmente se cria. Eu não sei ler isso daí, tá, pessoal? Como que é? Que tem um alemão aí? Schrödinger, criador da mecânica ondulatória, prêmio Nobel 1933. A obra mestra mais fina é a feita por Deus, segundo os princípios da mecânica quântica. Olha que coisa! Os físicos, que sempre foram materialistas aos extremos, principalmente os físicos teóricos, chegaram à conclusão que Deus tem que existir, porque senão o universo material não existe. Olha que coisa! Mas se a matéria não existe, afinal de contas, quem é que somos nós então? Eu sou esse corpo que eu estou olhando no espelho? O que vocês acham? Quando você olha no espelho, hein, Rose? Você vê, você fala, nossa, eu sou essa Rose aí, ó. Eu sou o que eu como. É isso ou não? Hã? Ou eu estou neste corpo? O que o Espiritismo tem a nos dizer, hein, pessoal? Ele nos ensina que nós temos um corpo, que é matéria, habitado por um perispírito. Mas quem está no comando desse perispírito, na realidade, é o nosso espírito. Esse cara, eu sei do que é feito. É feito de moléculas e átomos. Esse cara aqui, a gente está aprendendo ainda. É feito de uma matéria que é também chamada de quintessenciada, que a gente ainda não sabe do que é, mas a física quântica está quase chegando lá, e a gente vai entender. Agora, esse daqui a gente não tem nem ideia. A gente chama de centelha divina, porque a gente não sabe nem o que é isso daí. Mas é aqui que está toda a nossa inteligência, a memória de tudo que nós fomos em todas as nossas vidas passadas, e o que nós somos hoje está armazenado aqui. Somos espíritos imortais, somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Olha que coisa, hein? A verdade é que vivemos em um corpo, mas não somos esse corpo. A física comprova isso daí, a ciência já comprova isso daí.
Somos então puramente energia, somos a extensão de nossas vontades, nossos fluidos de energia que se propaga pelo universo, que está concentrado dentro de um meio delimitado que nos separa do meio externo, que é o nosso corpo. Somos energia, e Einstein já sabia disso quando ele escreveu a famosa fórmula, que ninguém lembra e nem sabe, mas é famosa, tá, pessoal? Que energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, em uma grama de energia, de massa, uma grama de massa tem energia o suficiente, de acordo com o peso dessa massa, tá? Multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Qual que é a velocidade da luz? Já falei aqui antes, né? Quem lembra? 300 mil ao quadrado. Pega 300 mil, multiplica por 300 mil. Agora vocês imaginam a quantidade de energia que tem uma grama de material. É tão grande que os homens muito espertinhos pegaram algumas gramas de plutônio ou de urânio enriquecido, bombardearam o núcleo deles com nêutrons, que é uma partícula neutra que não tem carga elétrica, que ela consegue entrar até no núcleo, e quando eles bombardearam, que esse nêutron entrou com uma velocidade alta no núcleo, ele causou uma fissão nuclear, ele dividiu aquele núcleo em dois, e transformou aquele urânio, aquele plutônio, em uma nova substância, provavelmente o chumbo. Quando ele fez isso, ele liberou uma pequena parcela de energia que estava embutido naquele núcleo, uma pequena parcela. E aí, quando ele fez isso, que liberou uma pequena parcela, ele liberou algumas partículas de nêutrons. Por exemplo, se um bombardeou no núcleo, ele liberou mais 10 nêutrons. E cada núcleo que aquele novo nêutron bombardeava, ele liberava uma pequena quantidade de energia, transformava-se em chumbo e liberava mais 10 nêutrons para o próximo. Virou uma reação em cadeia. Para isso o material tem que ser ultra puro, 99,999% de urânio de plutônio. Tem que ser enriquecido, senão não funciona. As impurezas param o processo. E quando ele conseguiu fazer isso com algumas gramas, cabe na mão, ó. Punhadinho de urânio. Não pegue, tá? Não pegue, que é altamente radioativo. Mas eles fizeram algumas gramas. O que eles construíram fazendo isso daí? A bomba atômica que explodiu 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki. Uma bomba básica, tá? Uma pequena quantidade de energia, menos de 1% daqueles átomos foi extraído. E construíram uma bomba de demolição devastadora. Tudo é energia e isso tudo é o que há. Sintonize a realidade que você deseja e inevitavelmente essa é a realidade que você terá. Se nós somos energia, tudo que eu penso, tudo que eu sintonizo, tudo que eu desejo está acontecendo ou vai acontecer. Isso não é filosofia, é física. Albert Einstein falou isso daí. O tesouro do cérebro, por intermédio do qual o homem exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade no concerto das forças universais e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, mecanismo da mediunidade. Vivemos em um universo vibratório que parece ser um espaço vazio, é a sede de uma energia ilimitada. Matéria é igual a ilusão. Não se iludam, tá? Matéria é ilusão. Muitos já sabem disso. Os monges budistas sabem disso. Eles constroem essas mandalas maravilhosas. Constroem. Ficam lá o ano inteiro construindo em oração, aqueles monges lá no alto da montanha. Eles terminam de construir com areia. Vocês já viram isso daí? Com areia, ó, feito com areia. Olha que coisa maravilhosa, uma obra de arte, né? Feito com areia colorida. Eles vão em oração construir. Terminou de construir, eles fazem uma oração, agradece a Deus, abre todas as janelas e deixa o vento levar essa obra de arte embora. E leva. Podia vender, né, Geraldo? Olha, tá uma grana aqui no centro do nosso lar, vou conversar com eles lá. Por que eles fazem isso? Para não se esquecer que a matéria é ilusão. Mas espera aí. Então,
Afinal de contas, quem somos nós, Sebastião? Pensamento, desejo e vontade, poder incomensurável e ainda totalmente inexplorado, porque nós somos exatamente o que nós pensamos. Isso daqui não é balela e não é informação minha para vocês, é uma informação científica, tá? A ciência hoje já comprova que nós somos energias ambulantes e o que resta dessa energia, o que comanda essa energia são os nossos pensamentos. A mente quântica nos mostra que não existe limite para essas energias de possibilidade dos universos. Um cara que comprovou isso daí foi esse professor do Japão, Masaru Emoto. Olha a experiência que ele fez. Muitos de vocês já conhecem, porque não é uma experiência nova. Já tem aí mais de 10 anos, inclusive ele já desencarnou. Tá? Esse professor já desencarnou. Ele pegou gotículas de água pura, gotas de água pura, e colocou em recipientes científicos, controlado pela ciência, totalmente estéril. Tá? Pegou aquela água em vários recipientes e chamou um cara que gostava de heavy metal, fala, fica tocando aqui heavy metal. Chamou o outro que dançava o punk. Isso é um baile, punk. Ficou lá, acabou aqui. Não tinha isso no Japão, né? Senão a água explodiria, coitado da água. Eu não aguentava. Não, isso não. Chamou um outro cara, foi lá no gueto, no gueto japonês, chamou uma meia dúzia. Quer fazer experimento científico? Então, vocês vão falar para a água assim, eu te odeio. Água fechadinha. Tá? E chamou monges para fazer oração na outra água. Chamou um grupo de espíritas para dar o passe, não chamou nada, né? Se chamasse a água, ia ficar a coisa mais linda do mundo. Não eu dando passe, né? Claro. Mas o que ele concluiu? Olha que coisa. Ele pegou essas gotículas de água, depois ele abaixou a temperatura até elas se cristalizarem. As mesmas águas. Pegou, estavam todas elas líquidas, abaixou a temperatura, da mesma forma para todas, elas começaram a se cristalizar próximo do 0 graus e olhou no microscópio o cristal que ela formou. A água que tocava Imagine de John Lennon, que as palavras eram obrigados, que era pura, formaram cristais maravilhosos. E a mesma água que passou por um processo de heavy metal, palavra de nojo, ou tinha poluição, formaram cristais horríveis. Antes da prece, a água estava assim, ó. Água não fluidificada. Entenderam ou não? Depois da oração, a água ficou desse jeito aqui, ó. Água fluidificada. Palavra Hitler, tá? Um rio cristalino. A palavra amor. A palavra amor. Só de falar a palavra amor. Mas esse experimento foi realizado por um japonês lá no Japão. Isso é uma coisa que alta tecnologia. É ou não? Será que alguém conseguiu replicar esse experimento depois? No solo tupiniquim? Sabe quem conseguiu fazer isso? Uma professorinha lá de Curitiba com seus aluninhos. Pegou 2 potes de arroz, exatamente da mesma panela, os mesmos potes estéreos estão aqui. Colocou um punhadinho de arroz em cada um, fechou. Colocou um grupo de aluninhos, falando, vocês vão falar assim, palavras boas. Eu te amo, eu te adoro, eu gosto muito de você. E na outra sala, ela pôs o mesmo pote, quer dizer, o outro pote, mas igualzinho, né? Falou para os aluninhos, fala assim, eu tenho nojo de você, eu te odeio. Pensa quando seu irmão brigou com você, fica pensando naquele momento, que a sua mãe puxou a sua orelha, e fica pensando naquele momento. Pediu para esse grupo ficar fazendo isso, todo dia. 15 minutos por dia. Depois de 15 dias, o que aconteceu? Esse pote é o pote do amor, do carinho. Esse outro pote, o arroz se transformou, os grãos se emboloraram. Isso já foi repetido diversas vezes em ambientes científicos, e não, qualquer um pode fazer isso. Comprova cientificamente que a nossa vontade, a nossa expressão, o nosso desejo transforma completamente
A água. De quantos por cento nós temos de água no corpo, Geraldo? 70%. Hã? 70%. Alguns dizem até 80%. Eu tomo bastante água, chega uns 90%. O resto é banho aqui na região abdominal. Vocês já imaginaram a gente odiando, a gente querendo mal, a gente tendo maus desejos, maus pensamentos? O que está acontecendo conosco, que somos 70%, 80% de água? O que está acontecendo conosco? Nós somos o que nós pensamos. Moisés, 4.000 anos atrás, já falava isso, quando ele recebeu os 10 mandamentos. Não cobiçarás a mulher do... Por que ele falou isso 4.000 anos atrás? Quando os homens eram embrutecidos. Se hoje, né, o cara mata só para ver sair sangue, que é a coisa mais comum no mundo acontecer, imagina 4.000 anos atrás. Por que ele não falou assim, ó, não pegar, não arrebatar, não roubar a mulher do próximo? Porque naquela época podia, pelo amor de Deus. O cara desejava a mulher do próximo, ele matava o cara, pegava a mulher e levava embora da casa. E não tinha delegacia, não tinha polícia, não tinha lei, não tinha nada. Mas ele falou, não cobiçar. E Jesus, há 2.000 anos atrás, se olhares para uma mulher com pensamento de desejo, já estará cometendo o... Por que ele falou isso? Hã? Por que Jesus falou isso? Porque Jesus e Moisés já sabiam que nós somos o que nós pensamos. Para eu cometer um adultério, e aí vai para a mulher, vai para o homem também, tá? Mulher que olha para o homem aí com o olho gordo, olha, marido daquela fulana, como é bonitão, né? Já está cometendo adultério, não precisa ir lá e trair. Não precisa, já cometeu, porque nós somos o que nós pensamos. Buda também sabia disso. Siddhartha Gautama, que viveu na Índia 560 anos antes de Cristo. Somos o que pensamos, tudo o que somos surge com os nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. As verdades são universais, eternas, e são trazidas a conta-gota por nós, por todos os avatares espirituais que já pisaram na Terra. Penso, logo existo, René Descartes. Quando você escolhe e concentra suas vibrações num desejo, o universo inteiro se prepara para construir a sua nova realidade. Tudo aquilo que eu pensar firmemente, que eu desejar firmemente, que for o objeto do meu desejo interno, pode ser da boca para fora, tudo isso se tornará realidade. Porque eu consigo manipular e movimentar essa grande massa de energia, esse fluido cósmico universal imenso, somente através dos meus pensamentos. Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o seu universo interior. Gandhi. Corrente do pensamento, mecanismo da mediunidade. O espírito tem uma força eterna de propriedades inimagináveis. O pensamento, ele é qual uma corrente, energia que no homem concentrado, mentocriadora, cresce, formando resíduo de magnetismo que dilatará o fluxo, fazendo a energia mental alcançar o seu maior valor. Seria algo assim como a elevação da voltagem de um gerador elétrico até a saturação. Moleza, né? Isso aqui é tudo na minha área, tá, Gel? Você entendeu, né? Segundo os objetivos intenção buscado por esse pensador, a energia mental alcançará ponto máximo e se dirigirá à sua realização. Está lá, hein? Chico Xavier nos dando uma explicação científica que só foi ser entendida muito tempo depois. É lógico que vocês não entenderam nada, mas vocês vão entender daqui a pouco. Ó. Formas, pensamentos, toda associação do universo obedecem a princípios mentais exteriorizados por telementação. Quando se emite uma ideia de imediato, ela reflete as congêneres e a ela se associa, formando um feixe que se engrossa ou se dissolve. Segundo este alguém e seus pares sustentam e permanecem aumentando o fluxo mental.
ou o desliguem do seu corpo mental, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentar. Formas, pensamentos. No mundo espiritual é muito comum você plasmar coisas ou até seres através simplesmente da nossa mentalização. E o nosso mundo encarnado também. A gente traz conosco, às vezes, muito lixo espiritual que está sendo plasmado a cada segundo. Depende só do que eu estou pensando. Como que eu faço, então, para eu me reequilibrar? Como que eu faço para eu buscar a paz, a tranquilidade? Eu tenho que mudar o meu teor, o que eu sou. E eu só consigo fazer isso mudando os meus pensamentos maus. São inevitáveis, não tem jeito. Nós estamos numa escala evolutiva muito primária, muito animalizada. A gente ainda pensa muita tranqueira. Mas basta que a gente mude o teor. A hora que eu entender e perceber que estou pensando alguma coisa que não é legal, eu mudo para um bom pensamento. É desse jeito que a gente vai se educando. Vamos nos reformando. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aí Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Nossos pensamentos, a saúde é o resultado não só dos nossos atos, como também dos nossos pensamentos. Gandhi falou isso daí, que nós ficamos doentes conforme pensamos maus. E a ciência hoje comprova. Você viu naquele primeiro slide lá, que eu passei daquele doutor neurocirurgião? A ciência comprova que o meu pensamento, conforme eu estou pensando, conforme eu estou sintonizando, vai causar o meu bem-estar ou vai causar a corrupção do meu corpo somático. A cólera prejudica o sossego da vida e a saúde do corpo, ofusca o julgamento e cega a razão. Denis Diderot. Campamento eletromagnético. Está aí, ó, no nosso livro lá. Como que é o nome mesmo? Esqueci. Mecanismo da mediunidade. Eu estou falando ele toda hora, esqueci. Tá? O meu campamento eletromagnético. O que é isso? Mental, pensamento. Elétron, que vem lá do elétron. Magnético é a atração magnética que eu estou exercendo. Tá? Então, se eu somo tudo isso daí, gera um campo na minha forma. Que o motor desse campo é o meu pensamento, é o meu desejo, é o que eu estou guardando lá no fundo da minha alma. Já que nós somos o que nós pensamos, a mente deve ter um poder. Muitos cientistas já comprovaram isso. E nós temos aqui, ó, uma médium russa, Ninel Sergeyevna Kuladin, é isso? Mais ou menos isso, né? Tem algum russo aí para me ajudar? Tá? Ela fazia mover objetos somente com o poder da sua mente. E aí foram feitos na Rússia, tá? Vários experimentos, colocavam em caixa vedada, assim, o cientista lá, e ela com o poder da mente movia os objetos. Como que ela fazia isso? Como que é que ela fazia isso? Levitação, outro médium famoso, Daniel Douglas Home, levitava. Ele levantava, passava nas janelas e fazia isso na frente de um monte de gente. Reis chamavam ele, ia lá, levitava na frente dos reis. Como que ele fazia isso? Como que pode? Não tem a força da gravitação que atrai os corpos? Como que eles faziam isso? A ciência hoje já comprova que a levitação é possível. Nós temos a levitação magnética, onde os trem-balas
viajam a uma velocidade surpreendente, próxima à velocidade dos aviões, próxima a 500 km por hora. Tá? Simplesmente levitando, flutuando no trilho. E aí é usado uma técnica científica que é muito parecida com a dos motores. Você cria um campo eletromagnético naquele trilho e no trem você cria um campo eletromagnético com a mesma polaridade, norte com norte. E aí o norte com norte se repele, ele flutua. E lá na frente, alguns centímetros para frente, se cria um campo sul. Aí ele flutua e é atraído para o campo sul. Quando ele é atraído para esse sul, que é um campo eletromagnético, ele muda a polaridade. Vira norte de novo. E mais para frente tem um outro sul. E aí ele fica flutuando e vai sendo repelido. E vai aumentando a velocidade, aumentando, chega a velocidades estonteantes, porque não existe atrito. Anulação do campo gravitacional através dos supercondutores. Isso também já é uma realidade científica. Os supercondutores só são supercondutores depois de resfriados próximo ao 0 grau absoluto, que é em torno de menos 147 graus centígrados. E aí esses corpos que não são metais, são cerâmicos, conseguem transmitir a eletricidade sem perda nenhuma. E aí consegue-se um campo eletromagnético quase infinito, que causa os super-ímãs. Mas espera aí, eu estou falando de coisas materiais. E como que o cara levitava? Deslocamento do corpo espiritual, aumenta seu poder, a atuação da mente pensante livre de entraves da matéria. Esse é um meio. Tá? Vós sois deuses. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Cristo falava isso daí, quando ele fazia ver os cegos. Quando chegou uma mulher com a mão seca, ele pegou na mão daquela mulher: minha filha, você quer ser curada? Ela falou: quero, mestre. Ele fez regenerar todo o tecido ósseo, todo o tecido muscular, a circulação daquela mão. Em alguns minutos a mão dela voltou ao normal. Milagre, lógico que é milagre. Milagre até a gente entender como se processou. E um dia faremos tudo o que ele faz. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Mateus 14, 25. E ele disse: vem. O Pedro ficou olhando no barco, né? Pedro estava lá olhando, viu lá Jesus. Falou: Pedro, vem, Pedro. E o Pedro olhou aquilo maravilhado, desceu e foi andando ao encontro de Jesus. Porque na mente dele estava vazia, estava tranquilo, ele queria encontrar com o mestre. Se o mestre estava nas águas, ele também podia. E ele saiu caminhando, até que ele sentiu o vento forte, teve medo, titubeou, seu pensamento titubeou, olhou para baixo. Ele parou de pensar que ele podia. A hora que ele falou: será? A hora que ele pensou, que ele duvidou, o que aconteceu? Pum, para dentro d'água. Sorte que Jesus estava lá em cima, né? Catou o cabelinho de Pedro: vem aqui. Até quando vos aturarei, homens de pouca fé? Olha as pirâmides, que coisa mais linda. Como é que elas foram construídas? Como, Sebastião? Até hoje a ciência não explica. Porque olha o tamanho dessa danadinha. Está vendo o cara aqui, ó? Estão vendo ou não? Olha, tá, alguém já foi lá visitar as pirâmides? Eu não fui. Alguém já foi? Diz que é imensa, né? É imensa. Como que eles construíram elas? Olha só, a pirâmide de Quéops. É o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem. Possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha. Cada bloco pesando 2,5 toneladas. Tem outros muito maiores, aqueles lá no interior, lá na tumba, que pesavam 10, 20, 100 toneladas. Um monolito único. Tá? E tem 146 metros de altura. Ela tem altura equivalente a um prédio de 49 andares. Tem algum prédio de 49 andares aqui em Londrina? Não tem, né? O maior é 20 e poucos andares, eu acredito.
tá? Nós não temos aqui em Londrina. O peso de um único bloco, foi construído com milhões de blocos, único, equivale a 3 Fuscas. E o peso total dessa pirâmide é 6,5 milhões de toneladas, equivaleria a 11 navios de carga, aqueles navios imensos, imensos. E ocupa uma área de 6 campos de futebol. Como que é que eles fizeram isso daí? Como que é que lá no Peru, no Império Inca e em Cusco, eles aglomeraram esses monolitos pesando centenas de toneladas, de forma que entre um e outro você não consegue passar um fio de cabelo? Como que o homem fez isso? As pirâmides há mais de 4.000 anos, 5.000 anos atrás. Isso daqui há mais de 1.000 anos atrás. Que ferramentas que nós tínhamos? Mas nós tínhamos corte a laser, tínhamos tratores colossais, helicópteros, aviões. Tínhamos, não tínhamos? Para fazer tudo isso? Tinha ou não? Mas peraí, foi feito, não foi? Que ferramenta que foi usada? Como que eles conseguiram cortar com tamanha precisão que hoje o homem não consegue ainda? Tá? Hoje a ciência não consegue reproduzir isso daqui no mesmo local, porque não tem equipamento de transporte de carga que consiga cortar esses monolitos na montanha, passar por um vale, atravessar um rio, subir uma outra montanha que tem quase 1.000 metros de altura e ser depositado ali. Não tem equipamento para fazer isso, vocês acreditam ou não? Não tem. Mas vão transportar de helicóptero. O maior helicóptero cargueiro do mundo não consegue transportar um monolito desse. E eles fizeram. Que poder que eles tinham? A ciência não consegue explicar. Mas nós somos muito atrevidos, nós vamos tentar. Olha a Ilha de Páscoa, famosa, né? A média dessas alturas é de 4 metros, mas existe uma, a Paro, que tem quase 10 metros de altura e pesa 82 toneladas. Que ferramentas que eles tinham para esculpir isso daí, transportar quilômetros e quilômetros de distância numa ilha? Como foram construídos? Quais os instrumentos que possuíam? Somente instrumentos rudimentares, nem o ferro, nem o aço eles não tinham. Eles tinham, em alguma época, eles tinham o bronze, que é um ferro muito mole. Você bate nele e ele entorta. Como que eles iam fazer isso? Ajuda de alienígenas, dizem alguns. Pode ser. Mas será que os alienígenas viriam ajudar extraterrestres extremamente vaidosos que queriam construir mausoléus gigantescos para satisfazer as suas vaidades? Pode ser. O que vocês acham? O único instrumento disponível que eles tinham era a força do... Era a única coisa que eles tinham. Não tinham mais nada. Será que o pensamento tem tanto poder assim que pode anular a força da gravidade e fazer transportar monolitos imensos de várias toneladas de lugares remotos, com cortes cirúrgicos, formando obras colossais que hoje, com toda a tecnologia moderna, o homem não conseguiria reproduzir? Será? Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, nada será impossível para vocês. O que é a fé? O que é a fé? Vocês, a maioria de vocês são espíritas, né? Ou são religiosos. O que é a fé? Eu me concentrar em alguma coisa e colocar ali todo o meu pensamento, todo o meu desejo, e não titubear, não duvidar, ter a certeza absoluta que aquilo vai acontecer. E quando eu consigo atingir esse grau
de concentração, de certeza, aí essa coisa fatalmente acontece. Não foi eu que disse isso, foi Jesus. Mas aí a gente fala, mas o nosso cérebro, a gente usa somente 10% da nossa capacidade cerebral. Errado isso, tá? Isso é um mito. A ciência comprova que nós usamos praticamente 100% da nossa capacidade cerebral. Nosso cérebro não para nunca. É uma máquina incansável, trabalha mais do coração. E o nosso cérebro chega a consumir mais energia do que o restante do nosso corpo. Não quando a gente está assistindo novela, né? Mas quando a gente está trabalhando, estudando. E quando está assistindo novela, você coloca em ponto morto, né? Agora, outra coisa bem diferente é a nossa capacidade mental. Não usamos absolutamente nada da nossa capacidade mental. Esses dias eu estava passando num vale, que eu vou dar aula na UEL, tem um vale, e lá tem, eles deixam uns animaizinhos lá, sabe, fundo de vale? Então tinha um cavalinho assim, tinha um cavalo ali, ele tinha um cercadinho assim de 3x3, com uma cerquinha de arame farpado podre, então, arame farpado já marronzinho, e uns pedacinhos de pau de eucalipto assim, umas escorinhas, uma coisa bem rudimentar, e um cavalão enorme lá no meio. E lá era terra batida assim, que eu acho que o criador deixa os animais ali, e ali era tudo terra, e o cavalo, em volta daquela cerca, a grama estava verdinha, estava a coisa mais linda, alta assim. Mas lá onde o cavalo estava, era só terra. Ele chegava, aquele corpão enorme, o cavalo até bonito. Eu falei, nossa, esse cara vai perder esse cavalo aí, ó. Já fiquei de olho no cavalo, cara. Aí o cavalo chegava assim, olhando, ele olhava para aquela grama, assim, chegava até babar o coitadinho. Ele encostava na cerca de arame farpado e voltava. Aí eu parei para olhar desse cavalo. Aí ele chegava e encostava na cerca de arame farpado e voltava. Eu falei, mas que cavalo besta! Esse cavalo tem uns 600, 700 quilos, é um cavalo enorme. Se ele der uma rabada ali nessa cerca, cai. Ou se ele der uma peitada, cai, vai comer, não está com fome. E ele chegava, olhava vidrado para a grama, encostava na cerca de arame farpado e voltava. E aí, eu analisando, fiz uma descoberta extraordinária. Eu fiz, né? Para mim mesmo. Por que o cavalo não ia comer? Por quê? Ele era imenso, era enorme. Fio elétrico. Não tinha elétrico. Não tinha fio elétrico. Era um fiozinho de arame farpado. Eu parei e observei. Tem um fio elétrico dando choque nele, né? A primeira coisa que eu vi. Não tinha. Porque eu conheço fio elétrico. Ele é colocado um pouquinho assim, um pouquinho abaixo do arame farpado. Você tem que pôr um isolante, né? Que é aquela bolinha assim, redondinha, porque senão o choque entra para dentro. Não tinha. Por que ele não saía? Por que ele não arrebentava aquela cerca? Por que ele não ia comer? Ele estava passando fome. Por quê? Condicionamento. Tudo bem, foi condicionado, mas por quê? Por que ele não ia? Se deixasse ele ali, eu acho que ele ia morrer de fome e não ia comer. Por quê? Porque ele não tinha noção nenhuma da sua capacidade. Ele não conhece, não tem noção da sua capacidade. Ele não sabe que ele pesa 600 quilos e que ele tem um poder a qualquer momento de dar uma rabada e sair de lá e comer. Ele não tem essa noção, ele não conhece a sua capacidade física. Ele tem capacidade para sair correndo, para comer, para destruir coisas se ele quiser, mas ele não conhece, não sabe usar essa capacidade. O que será que nós estamos fazendo com a nossa capacidade mental? O que será que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos e desejos? Será que nós estamos chegando, batendo na cerca de arame farpado e voltando como cavalo? Ou será que nós estamos tentando entender e utilizar isso daí? A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita torna-se realidade. Isso foi Buda que disse, 600 anos antes de Cristo.
Tá? Olha lá, a nossa mente é uma máquina que a gente não tem nem ideia da sua capacidade. Estamos agora, como esse cavalinho, tentando desvendar e entender essa capacidade mental. A gente não tem ideia. Um dos caminhos é procurar limpar as nossas mentes de maus pensamentos. É o primeiro caminho. Mente vê cérebro, por meio da mente podemos criar saúde, prosperidade e realizações em nossas vidas, mas também doenças, perdas e fracassos. Tudo isso pode acontecer, cientificamente comprovado. Essas diferenças só dependem de como nós utilizamos a mente. A mente é a alma, o cérebro é o corpo, hardware, a alma, o software. Para quem é da área de engenharia, tá? Fizemos uma comparação. A mente depende do cérebro para se expressar no plano físico, porque é o hardware. E a nossa mente é o software, é o programa que está rodando lá. A mente pensa e o cérebro executa. Criar, atrair ou acessar. A partir dessa perspectiva, nossa oração baseada nos sentimentos deixa de ser algo para obter e se converte em acessar o resultado desejado. Olha só. Quando eu tenho fé e eu tenho certeza e eu quero muito alguma coisa, eu não vou pedir. Aquilo já está pronto. Já está pronto. Eu deposito toda a minha fé, toda a minha energia, todo o meu pensamento naquilo. Eu quero um emprego. Eu deposito a minha fé, a minha vontade. Eu preciso de um emprego. Mas eu não vou falar assim para Deus, não. Senhor, me arruma um emprego. Não. Muito obrigado, Senhor, por ter me arrumado esse emprego. Aí eu fico em casa assistindo televisão. Novela das 6, das 7, das 8. No outro dia, Senhor, cadê meu emprego? No outro dia, televisão, 6, 7, 8. Senhor, eu estou precisando de um emprego. Aí eu pergunto, você quer um emprego ou você precisa do emprego? O que você gosta? O que você quer? Eu gosto de ficar assistindo televisão, mas eu preciso muito de um emprego. Mas o que você quer? Eu quero ficar assistindo televisão, porque emprego é uma coisa chata, tem que ir lá trabalhar, levantar chefe, pegar ônibus, levantar cedo. Eu gostaria de ficar aqui assistindo televisão. Olha que emprego maravilhoso. Tudo bem. O que você quer, o que você deseja vai se tornar a sua realidade. Pronto, Deus já te deu. Você vai ficar em casa assistindo televisão. Você não quer um emprego, você só precisa. Desmaterialização. Outra coisa que a ciência já começa a comprovar. Teletransporte. Aulos esclareceu. Está lá nos domínios da mediunidade. Agora é nos domínios, tá? É transporte comum realizado com reduzida cooperação das energias medianímicas. Eles estavam, André Luiz estava junto com Aulos em uma reunião de materialização, reunião mediúnica, como acontece hoje, que é trazido flores, é trazido objetos para dentro da reunião. Sebastião participou de uma, né, Sebastião? O que foi trazido lá? Você lembra qual material que foi materializado lá? Uma carteira cheia de grana, podia fazer um... Não tem jeito? O nosso lar está precisando tanto, depois eu vou fazer uma montanha. Transporte. Bom, André Luiz perguntou, peraí, mas tudo bem, você está trazendo carteira, está trazendo flor, está trazendo objetos, mas e se fosse uma pessoa, seria possível? Vamos ver o que o Aulos respondeu. Transportaria a barreira nas mesmas circunstâncias? Perfeitamente, desde que esteja mantido sob o nosso controle, intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato. Ele falou que é possível o teletransporte, está aqui, ó. As cidades atômicas em qualquer construção da forma física não são fortalezas maciças, qual acontece em nossa própria esfera de ação. O espaço persiste em todas as formações e através dele os elementos se interpenetram. Chegará o dia, presta atenção aqui, ó. Chegará o dia em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas.
com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrar. Ele está dizendo aí que o teletransporte está chegando aí, pessoal. Vocês não vão precisar mais pegar avião, precisar ônibus. Eu preciso ir visitar minha mãe que está lá nos Estados Unidos, ou que está lá no Rio Grande do Norte. Tudo bem, entra numa máquina, teletransporte, se transporta. Isso já está sendo estudado, a física quântica já começa a estudar isso daí e já começa a realizar teletransporte de partículas, elétrons, prótons. Eles colocam o equipamento e ele vai para outro lugar. Aquele próton desaparece e aparece. Isso já é possível. Jesus desapareceu no templo. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. Os caras estavam loucos, iam matar Jesus. Cadê Jesus? Passou no meio, ninguém nem o notou. Olha lá, Jesus dizendo que é possível. Ondas mentais, sintonia e vibração, a lei da atração. O que você está atraindo para a sua vida mostra a qualidade da sua energia. A mais poderosa lei do universo. Cada pensamento vibra, cada pensamento irradia um sinal e cada pensamento atrai um sinal de volta. A energia funciona assim, tá? Tudo que eu transmito de energia retorna para mim. Muitas moradas na casa do Pai, transportando-nos pelos pensamentos às regiões do espaço além do arquipélago da nossa nebulosa. Veremos em torno de nós milhões de arquipélagos semelhantes de formas diversas, contendo cada um milhões de sóis e centenas de milhões de mundos habitados. Deserto inimaginável estende-se além das estrelas. Lá, em condições diferentes das do vosso planeta, novos mundos revelam-se e desdobram-se em formas de vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem vossos estudos comprovaram. Está lá em A Gênese, capítulo 6. Os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Olha nós aqui, ó, Terra, tá vendo? Olha como nós somos bonitos, grande, imenso, né? Ó, comparado com Vênus, Marte, Mercúrio, Plutão, nós somos o rei da cocada preta. Agora, se eu for comparar com Júpiter, o gigante do nosso sistema interplanetário, onde que nós estamos? Aqui, ó. Olha o nosso tamanhinho. Urano é muito grande, Júpiter imenso. E se eu for comparar com o Sol? Cadê a Terra? Ó, tá vendo esse pontinho aqui? Tá vendo, Bruno? A Bruno tá aqui atrás, tadinho. Ó, tá vendo aqui? Olha nós ali, cadê a nossa grandeza toda? Peraí, e se eu for comparar o Sol com Arcturus, uma grande estrela já comprovada cientificamente? Os cientistas têm condição já há muitos anos de comprovar o tamanho da estrela, o brilho, a composição dela por espectrometria, que é uma técnica física muito utilizada. Olha o Sol comparado com Arcturus, uma outra estrela próxima a nós. E se for comparado com Antares, que é uma outra estrela muito maior? Olha Arcturus aqui, ó. Cadê o Sol? Alguém está vendo ou não? O Sol é um pixel aqui. Cadê a Terra? Cadê a Terra? Diante dessa imensidão, nosso sistema solar é apenas poeira estelar. Já foi comprovado cientificamente, que cada galáxia, a nossa Via Láctea, possui pelo menos 500 bilhões de estrelas. Isso é um número muito acanhado. Alguns cientistas falam em trilhões. Tá? E cada galáxia possui 500 bilhões de estrelas, mas o homem hoje consegue comprovar que ele tem telescópios potentíssimos. Ele pega 1/1000 de milímetro quadrado no céu, onde não tem estrelas próximas, e abre aquilo ali. A hora que ele abre, ele enxerga bilhões de galáxias. E aí ele pode afirmar com certeza que tem pelo menos 500 bilhões de galáxias visíveis, que pode ser medida e comprovada. E cada um com pelo menos 500 bilhões de estrelas cada um. Olha só,
Que coisa imensa! Segundo uma teoria muito comprovada e muito aceita cientificamente, tá? Que é a teoria das supercordas, as partículas subatômicas, na verdade, são resultado de pequenas cordas que vibram e emitem matéria. Da mesma forma que as cordas do violão emitem sons quando são tocadas. Então, estão tentando entender a composição elementar e básica das partículas. E tem uma teoria que diz que elas são cordinhas, que quando elas vibram, emitem uma energia, e aí isso se transforma em matéria. Só que essas cordas são muito pequenininhas, 10 a menos 23 centímetros. Está lá, ó, as cordas. Parte-se da constatação científica de que existe, na verdade, 11 dimensões, 3 de natureza espacial, 1 temporal e 7 recurvadas. Olha só, essa teoria, para que ela exista e seja verdade, e é uma das origem da nossa matéria, tá? Para que isso seja verdade, eu tenho que ter 11 dimensões, senão ela não consegue existir. Eu tenho 3 de natureza espacial, que é nosso mundo tridimensional, 1 temporal, que é o tempo, e 7 recurvadas, as quais incorporam também massa atômica e carga elétrica. Essas outras aqui, essas outras 7, não seriam visíveis. Então os cientistas já sabem, essa é a teoria mais aceita, tá? Que existe fora das nossas dimensões outras dimensões, tem que existir, mas que elas não são visíveis. Segundo essa teoria, o nosso universo não é único. Ele está inserido numa membrana paralela e outras membranas que contêm outros universos. O Big Bang teria surgido da colisão da nossa membrana com outra, resultando numa grande explicação. A realidade humana, portanto, se desenrola apenas em 3 dimensões, às quais o homem já está habituado, pois apenas elas filtram a radiação luminar necessária para a nossa visão e compreensão do universo familiar. As demais esferas continuam, portanto, realidades paralelas. Tá? O nosso mundo espiritual, o nosso espiritismo vem nos explicar com clareza essas outras esferas. E aí os cientistas também já sabem que existem múltiplos universos. Não existe só o nosso universo, viu, Sebastião? Existem infinitos outros universos. Agroglifos. Há muitas moradas na casa do meu pai. Muitos outros universos. E muitas outras dimensões que a gente nem acredita que existam. Muitos outros seres que podem vir aqui através dessas outras dimensões e nos trazer obras de artes nas nossas plantações de trigo, de cevada, de soja. Isso acontece aos milhares no mundo inteiro, trazendo inscrições de linguagem que a gente nem sabe o que é, de uma forma tão simétrica e tão bem organizada, acontecendo isso da noite para o dia, que nenhuma máquina, nenhum homem seria capaz de fazer na nossa atual evolução científica. E coisas maravilhosas acontecem. Agroglifos. O que são isso? A ciência não explica. Mas a física quântica está começando a desvendar esse mistério. Olha que coisa mais sublime. É uma obra de arte. Há mais coisa entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. A gente pensa que está em Londres, Paris, Milão. A gente pensa que está em um carro importado. A gente pensa que está dentro de uma mansão. Mas na verdade a gente está dentro de um corpo. Se nós não estivermos bem com o nosso íntimo, estaremos mal em qualquer lugar. Aqui estão as referências que eu fiz para montar e compilar esse trabalho. E eu agradeço a todos a paciência, a escuta, e que muitos de vocês não dormiram, eu também agradeço. Tá? A gente não pode... Muito obrigado, do fundo do coração, mas eu não mereço. Essas palmas sempre são para o nosso mestre,
o maior de todos que já pisou aqui, o maior dos cientistas, que já sabiam todas essas leis. Física quântica para ele estudou alguns bilhões de anos atrás. Já sabia de tudo e colocava em prática. E veio nos ensinar que somente amando a nós, uns aos outros, é que conseguiremos evoluir. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento tão agradável, Senhor, que passamos aqui todos juntos, tentando entender, estudar e compreender um pouquinho mais das leis de Deus, que são infinitas, eternas, sempre existirão. Faz, Senhor, com que a nossa mente seja clareada e aberta, a gente compreenda de uma vez por todas, Senhor, que somente sendo pessoas boas, praticando bem, praticando o amor na forma da caridade, Mestre, é que conseguiremos, Senhor, evoluirmos. E assim, Senhor, cada um de nós, individualmente, como um grãozinho de areia, evoluindo, o nosso globo inteirinho vai se transformar num mundo maravilhoso de regeneração. Que assim seja.